Saudações, eu me chamo Alisson Lopes, sou representante da Tenchu Sistema Tático de Combate em Imperatriz, Maranhão. Nesse vídeo, faremos breves considerações a respeito da realidade da violência urbana e concluiremos com a necessidade de desenvolver habilidades e competências necessárias para o exercício do direito à legítima defesa por meio do treinamento de defesa pessoal. Então, o que é violência urbana? De acordo com a sociologia, é toda modalidade de ilegalidade, ou seja, qualquer ato ilegal que prejudique de forma direta ou indireta a ordem, a convivência social ou qualquer indivíduo pertencente à urbe, ou seja, à cidade. Em uma das célebres máximas de Thomas Hobbes, ele defendeu que o homem é o lobo do próprio homem. E por isso a sociedade necessita de autoridades e leis que visem regular o convívio social. Sendo as leis e sua aplicação o meio de manter o equilíbrio social, toda ação contrária à lei está violentando, mesmo que indiretamente, o direito de outros cidadãos, em algum grau e aspecto. É interessante observarmos que somente o homem é um ser violento. Todos os outros animais usam de agressividade como ferramenta de sobrevivência. Então, eu quero que entendamos a diferença fundamental que há entre a violência e a agressividade. A agressividade, ela é intrínseca tanto a animais quanto a seres humanos. Ela é tida como a ferramenta necessária à sobrevivência. Porém, a violência é uma característica exclusivamente humana. É um potencial que há em cada ser humano de ser violento. A violência é essa capacidade de querer ou agir para prejudicar o próximo, até mesmo pelo próprio prazer de prejudicar. É o caso dos psicopatas, que são não apenas aqueles que são capazes de matar, mas aqueles que podem prejudicar o próximo em qualquer aspecto, seja ele financeiro, profissional, amoroso, sentimental, familiar. Então, eles movimentam, fazem suas tramas de forma a prejudicar, a fazer com que o próximo perca seu emprego, prejudique seus relacionamentos amorosos, ou cheguem até ao nível de desejar matar outros indivíduos pelo simples prazer de matar. Ou fazem isso para obter determinadas vantagens, sejam elas financeiras, sociais, questão de status social, e o fazem sem ter como resultado nenhum tipo de arrependimento em sua consciência. Então isso é uma característica estritamente humana. Sobre a violência, nós podemos dividi-la em dois grandes grupos, no que diz respeito à violência urbana. Nós temos a violência estrutural, que é aquela que é gerada a partir da ineficiência, da má gestão, ou até mesmo do desvio de recursos públicos por parte da administração pública. Isso gera um verdadeiro caos social, onde falta a estrutura básica necessária para a garantia da dignidade da pessoa humana em meio à comunidade, que é representada pelo poder estatal, que é gerida por esse poder, a qual deve receber as contraprestações do Estado. Mas em meio a essa má gestão, a comunidade e cada indivíduo sofre essa violência por meio da falta dos serviços básicos necessários, e como serviços de saúde, infraestrutura, educação, segurança. Nós sabemos, por exemplo, que um dos maiores fatores para o aumento da criminalidade é justamente a má gestão na área da educação pública. Mas o outro aspecto da violência urbana é
justamente a violência pessoal. E esse é o grande grupo de subtipos de violência que interessa para nós que somos aí militantes da área da defesa pessoal. E mesmo dentro desse grupo chamado violência pessoal, existem alguns subtipos de violência que ainda assim não nos interessam diretamente. Então, podem ocorrer aqui violências psicológicas, violências morais, violência contra a honra e muito mais, financeiras, profissionais. Então, a defesa pessoal não vai se preocupar diretamente com grande parte delas. Mas dentro da violência pessoal há um grupo de modalidades de violência que está especialmente definido dentro do Código Penal brasileiro, na parte especial do mesmo, e como nós já vimos desde os conceitos fundamentais em nossa conversa, de que violência está fortemente atrelada ao conceito de violação da lei, então nós vamos entender que a violência ela é tratada e punida especialmente no Código Penal, por meio da sua parte especial. E dentro dessas violências, ainda há subtipos que nos interessam mais ainda, que são aqueles crimes relacionados à vida, à dignidade sexual, integridade física e, em último caso, à propriedade. Por que eu digo em último caso a propriedade? Porque a questão da violência contra a propriedade, ela é uma coisa que não necessariamente vai necessitar de uma atitude reativa. Tudo que nós podemos fazer na maioria dos casos é uma atitude preventiva em um primeiro momento. Em um segundo momento, podemos ter uma atitude, digamos, passiva, por assim dizer, de cooperação, de negociação, para que aquela violência contra a propriedade não evolua para uma violência contra a vida ou contra a integridade física. É o caso de um assalto. E de que grande parte da comunidade já tem esse entendimento, que é uma coisa boa, de entender que diante de uma violência contra a propriedade, ou seja, no caso de um crime de assalto, onde há uma grave ameaça contra a vida, é necessário cooperar com aquele cidadão infrator para que ele não evolua aquela situação para algo mais grave. Então você entrega o bem material e pode ficar tudo bem. Mas coloque aí uma aspas bem grande nesse pode. Porque cada caso é um caso. Então você precisa entender todos os aspectos motivantes da violência. Então aquilo pode estar ocorrendo não somente pela vontade dele ter aquele objeto, aquele valor, mas ele pode estar sendo movido também, e aquela violência ela pode estar sendo intensificada por uso de substâncias entorpecentes que o deixam eufórico, e mesmo o cidadão cooperando, nós vemos casos em que ainda assim ele concretiza uma violência contra a vida, e muitas vezes o cidadão de bem cooperando com aquele cidadão infrator, ele acaba tendo a sua vida ceifada. Então há aí uma situação muito complexa na qual nós não podemos simplesmente dar um veredito de dizer que não se pode reagir. Sempre teremos de ter uma atitude passiva, de cooperação, de negociação. Não é possível. É uma grande falácia você dizer, não adianta treinar, praticar defesa pessoal, artes marciais, para aprender a se defender, aprender a autodefesa, porque quando eu for assaltado, eu vou ter que entregar o meu bem material. Eu digo que isso é uma grande falácia, é um grande engodo, primeiramente porque esse tipo de pensamento nos faz perigosamente chegar perto do entendimento de que violência urbana se resume estritamente a situações de assalto, a situação de violências contra a propriedade, quando nós sabemos que isso é só a ponta do iceberg do problema da violência urbana sob o aspecto tratado pelo Código Penal. É importante perceber que existem muitas outras modalidades de violência criminosa.
Não somente o assalto, você tem a saidinha de banco, você tem o sequestro relâmpago, você tem o estupro, você tem a lesão corporal, você tem a rixa. Então, há inúmeras situações que podem levar a risco, a um risco altíssimo, você e a sua família. E que se você não tiver domínio de todos os meios para fazer cessar aquela agressão, a situação pode acabar trágica não somente para você, mas como também para os seus entes queridos. Como você vai defender a sua família de um cidadão descontrolado que bateu no seu carro, invadiu o preferencial, e mesmo que ele não tenha invadido, tenha sido você, isso não daria o direito a ele de concretizar uma agressão contra você e sua família? Como você vai controlar aquele cidadão simplesmente negociando, simplesmente cooperando? Se ele estiver movido por efeito de substâncias entorpecentes, ou até mesmo for uma pessoa totalmente descontrolada, que quando ela explode de raiva, ela não vê mais nada diante da sua frente e simplesmente quer descontar no próximo. Então, dentro desse tipo de situação, vão haver situações que vai ser possível a negociação, mas vão haver outras que não vai ser possível. Então vai ser necessário você ter os meios necessários para fazer cessar aquela injusta agressão. Veja o caso daquela famosa pessoa pública. A moça estava junto com uma outra moça e mais o seu cunhado em um quarto de hotel, se preparando para um evento, e adentra aquele recinto um cidadão perturbado psicologicamente, acreditando na sua loucura, na sua psicose, de que ele havia tido uma história amorosa com ela e que ela o estava traindo. Então ele estava decidido em dar cabo da vida dela e de quem mais estivesse naquele ambiente. E o que aconteceu foi que o cunhado dela, cidadão de bem, exerceu seu direito à legítima defesa, entrou em luta corporal contra um cidadão descontrolado armado, utilizou a própria arma daquele cidadão e conseguiu dominar de alguma forma e teve, infelizmente, que dar cabo da vida daquele indivíduo. Então veja que situação complicada e que demonstra que a violência claramente não se resume a situações de ameaça contra a propriedade e não se resume a situações que sempre vão ser solucionadas com uma atitude passiva e que em algum momento será necessário uma atitude reativa. Claro que defesa pessoal não se resume estritamente à sua capacidade de autodefesa, de combate corpo a corpo, combate armado, desarmado, técnicas de desarme, chaves, imobilizações. As técnicas, as habilidades combativas, elas devem ser, na prática da defesa pessoal e nessa visão de proteção e segurança, devem ser a nossa última linha de defesa. Elas devem ser utilizadas em último caso. Então, a defesa pessoal não é somente você saber lutar, é você também saber prevenir-se contra a violência. Não é bancar o herói quando tiver uma situação de perigo, quando vê o perigo, tem que já procurar enfrentá-lo. Defesa pessoal é, primeiramente, se resguardar das situações de perigo. É agir preventivamente. É quando você anda na rua, você manter uma atitude de vigilância, onda visual ao redor, saber tudo o que acontece em volta para que você possa se afastar de situações que são suspeitas. Então, esse é o primeiro aspecto ensinado para que a defesa pessoal possa ser eficiente. Mas, em último caso, você deve saber, sim, dominar muito bem as suas técnicas de combate. Então, essa é a conversa, é a conclusão a que chegamos no nosso diálogo. Eu agradeço a sua atenção até o momento e logo, logo estaremos de volta com outros temas aqui no nosso canal da Tenchu Sistema Tático de Combate. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like e de compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você sempre seja notificado dos novos vídeos em nosso canal. Curta e compartilhe as nossas redes sociais, os endereços das páginas oficiais
da Tenchu Sistema Tático de Combate estarão na descrição, e abaixo vocês terão também na descrição o link da página oficial da equipe Tenchu em Imperatriz, Maranhão. Não deixe de nos conhecer e de vir fazer um treino experimental conosco. Você é nosso convidado.